E aí, galera, vamos para a resolução da prova da Escola de Aprendiz de Marinheiro 2020, né? Prova que ocorreu domingo passado, agora dia 11 de outubro. E ontem, quarta-feira, dia 14 de outubro, foi divulgado a prova. Então vamos para a resolução da prova de Física. Então, começando com a questão 36, a figura a seguir mostra um motor sendo usado para erguer uma caixa de massa 100 kg, com o auxílio de uma corda e uma polia, ambos de massa desprezível. Então, está ali a figura, o motor, né, a polia e a caixa. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar e sabendo que a potência mecânica do motor é 1000 watts, e que o deslocamento vertical da caixa é de 8 metros, determine o tempo que o motor leva para erguer a caixa e marque a opção correta. Então, o que acontece? Esse motor oferece uma potência de 1000 watts e eleva essa caixa uma distância de 8 metros, e essa caixa ela pesa 100 kg. E ele quer saber o tempo que leva essa operação. Então, questão de potência, né? Nós podemos dizer que a potência, em um modo geral, ela é o quê? A energia sobre a variação do tempo, certo? Nesse caso aqui específico da questão, nós temos que a energia é a energia potencial gravitacional, certo? Porque ele está elevando a caixa do nível 0, que é o nível inicial da caixa, até o nível 8, onde a caixa deve estar. Então, nós podemos dizer que potência é mgh sobre ΔT. A potência do motor nós sabemos, é 1000 watts. A massa da caixa é 100 kg. A gravidade, ele está dizendo para nós usarmos 10. A altura h, que a caixa vai ser elevada, é 8 metros. Então, ΔT vai valer quanto? Então, 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós ficamos com 1 é igual a 8 ΔT. Isso quer dizer que ΔT é igual a 8 segundos. Então, o gabarito da nossa questão está na letra C, certo? Questão 37, questão de calorimetria, né? Um forno capaz de fornecer 3.000 calorias por minuto é utilizado para derreter metal. Deseja-se utilizar esse forno para derreter uma peça de alumínio de massa 300 gramas, cuja temperatura de fusão é 660 graus Celsius. A peça de alumínio é colocada no forno com uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Então, a temperatura da peça é de 30 graus Celsius. O tempo mínimo necessário para o derretimento completo da peça de alumínio, desprezando qualquer perda de energia, será de... Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a quantidade de calor necessária para derreter essa peça. Ou seja, primeiro nós vamos calcular o calor sensível, né, o calor específico, para elevar a temperatura da placa de 30 graus Celsius até o ponto de fusão dela, que é 660 graus Celsius. E depois, né, quando ela chegar a 660 graus Celsius, nós vamos calcular o calor latente, que é o calor de fusão, né? Vamos fazer a soma desses valores e vamos ver o tempo necessário em relação à capacidade de calor que o forno oferece, certo? Então, primeiramente, calculando o calor sensível, que é mc ΔT, certo? Delta, problema aqui a caneta, vamos ver aqui, vamos apagar aqui, que é mc ΔT.
Então, a quantidade de calor é o quê? A massa, 300 gramas, certo? O calor específico do alumínio, que está aqui, dado na questão, 0,2 caloria grama por grau Celsius, 0,2, e ΔT, que é a variação da temperatura, né? A temperatura final, que é 660, menos a temperatura inicial, que é de 30 graus. Então, isso aqui dá 300 vezes 0,2 vezes 630. Eu fazendo essa conta, nós vamos encontrar 37.800 calorias. Então, isso aqui é o calor necessário para elevar a temperatura de 30 graus Celsius a 660 graus Celsius. Agora vamos ver o calor latente, né, que é a quantidade de calor necessária para fazer o processo de fusão do alumínio. Então, Q é ml, né? Q é a massa de 300 gramas e o calor latente de fusão do alumínio está aqui, 94 calorias por grama. Então, vezes 94, que se eu fizer essa conta, 28.200. Então, agora o que eu vou fazer? Vou somar essas quantidades de calor, né? Então, 37.800 mais 28.200, isso dá um Q total, né? Quantidade de calor total de 66.000 calorias. Então, 66.000 calorias é a quantidade de calor necessário para você fundir essa peça de alumínio. Ora, ele quer saber o tempo que isso vai levar. Ora, ele me diz que o forno oferece 3.000 calorias por minuto, certo? Então, se eu pegar os 66.000 calorias e dividir por 3.000 calorias por minuto, isso vai me dar o quê? Corta esse zero, 66 dividido por 3 dá 22 minutos. Então, 22 minutos vai ser o tempo necessário para fazer essa fusão, gabarito letra C. Questão 38, em certo compartimento, 3 aparelhos elétricos funcionam diariamente. O aparelho A, de 1.200 watts, permanece ligado por 1 hora e 45. O aparelho B, de 1.500 watts, permanece ligado por 1 hora e 20. E o aparelho C, de 2.000 watts, permanece ligado por 1 hora. A respeito do consumo dos aparelhos elétricos, é correto afirmar que o aparelho, então ele está dando ali as situações, né? E nós vamos ter que calcular a energia gasta por cada um desses aparelhos. Então, mais uma questão de potência, né? Assim como foi na questão 36, a potência, de uma maneira geral, ela pode ser escrita na forma de energia sobre ΔT. E aqui, no caso, agora nós vamos trabalhar com a energia elétrica, certo? Então, vamos aqui para um quadro em branco e vamos ver. Vamos calcular primeiro a energia utilizada pelo aparelho A. Então, tá ali, beleza. Não, aqui, calma. Então, a potência do aparelho A é igual ao quê? A energia sobre ΔT, certo? Então, nós já podemos escrever que a energia é o quê? A potência do aparelho A vezes o tempo que o aparelho A fica gasto, fica ligado. Então, a energia vai ser o quê? A potência, que é de 1.200 watts, e o ΔT. O ΔT, vamos colocar tudo em hora, né? Então, ele está dizendo que é 1 hora, então 1 inteiro, mais 45 minutos. Esses 45 minutos é 3/4 da hora, certo? Então, isso em termos de hora dá 7/4. Então, ΔT é 7/4.
A energia vai ser o quê? Ó, corta aqui, dá 300, aqui dá 1. 300 vezes 7, a energia é de 2.100. Como está aqui watts e aqui hora, né? Então, nós vamos colocar watts hora, certo? Então, 2.100 watts hora é a energia do aparelho A. Agora vamos calcular a energia do aparelho B. A energia do aparelho B é a potência de B vezes o tempo que ele vai ficar ligado. A energia vai ser o quê? O aparelho B ele consome uma potência de 1.500 watts. E ΔT é 1 hora e 20 minutos. Ou seja, 1 hora, 20 minutos é 1/3 da hora. Então, isso dá 4/3 da hora. Então, 4 vezes 3, a energia dá o quê? Ó, 500. 500 vezes 4, a energia dá 2.000 watts hora, certo? E agora vamos calcular a potência, a energia do aparelho C. A energia do aparelho C é a potência de C, ΔT. A energia vai ser o quê? A potência de C é 2.000 watts. E ele fica ligado 1 hora. Então, a energia dele é de 2.000 watts por hora, certo? Então, o que nós temos aqui? A maior das energias é gasta, consumida, é do aparelho A. Depois, o aparelho B gasta a energia igual a do aparelho C. Então, vamos voltar ali na questão, certo? E eu ver ali, ó. A consome mais energia que o aparelho B? Sim, isso aqui está certo. A consome 2.100 watts-hora e B 2.000. B consome menos energia que o aparelho C? Não, consome a mesma coisa. A consome menos energia que o aparelho C? Não, A consome mais. C consome a mesma energia que o aparelho A? Não, A consome mais. E B consome a mesma energia que o aparelho? Não, A consome mais. Então, gabarito aqui, letra A, certo? Vamos agora para outra questão de circuito, né? Questão 39. Em um laboratório de eletricidade é construído um circuito utilizando-se uma bateria de 12 volts. Então, está aqui a bateria, considerando como um gerador ideal. Um amperímetro e vários resistores, conforme mostra a figura a seguir. Então, aqui está o amperímetro, né, e os resistores. Considerando o amperímetro ideal, o valor da corrente elétrica indicada no amperímetro é. Então, questão que você precisa ter os conhecimentos básicos de um circuito, né? Então, aqui vamos começar o circuito da direita para a esquerda, né? Aqui não é nó, né? É só dobra de fio, porque você só tem duas direções de corrente, e para ter um nó nós precisamos de ter 3 ou mais direções, né, diferentes de corrente. Então, esses dois resistores aqui, eles estão em série, né? Se eles estão em série, eu posso substituir ele por um único resistor equivalente a ele. Se eles estão em série, eu somo o valor da resistência 1 com 1, eu posso substituir ele por um resistor de 2 amperes, de 2 ohms, certo? Agora, esse resistor de 2 ohms, ele vai ficar em paralelo com esse outro que eu substituí, certo? Se eles estão em paralelo e possuem o mesmo valor, né, mesmo valor nominal, eu posso pegar, e para saber a resistência equivalente, eu pego o valor do resistor 2 e divido pela quantidade de resistores. Como são dois resistores de 2 ohms, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu posso substituir ele por um resistor de 1 ohm. E agora, esses três resistores aqui, ó, vão estar em série, né? Se eles estão em série, 1 com 1, 2 com 1, 3.
Então, a resistência equivalente desse circuito é de 3 ohms. Aplicando a primeira lei de Ohm, nós podemos determinar a corrente total do circuito, que atravessa o circuito. A DDP é 12, a resistência equivalente é 3, então a corrente vai ser o quê? 12 dividido por 3, a corrente é de 4 amperes. Então, a corrente de 4 amperes é a corrente total que atravessa o circuito. E agora, o que nós temos que ver? Eu vou dar uma apagada aqui nesse circuito aqui, para nós vermos a corrente que vai atravessar o circuito, para ficar melhor aqui. Vou só apagar mais um pouco. Tá bom, já. Então, o que acontece? A corrente circula nesse circuito, né? Quando ela chega nesse resistor aqui, a corrente é total, certo? Depois, aqui nós temos um nó, então tem uma divisão. A corrente I1 para cá e a corrente I2 para cá. Ora, nós podemos calcular, então, a diferença de potencial em cada resistor, aplicando a lei de Ohm para cada resistor. Então, se aqui é o resistor de 1 ohm e aqui passa a corrente total, então a DDP aqui é de 4 volts, certo? Aqui, nesse resistor, outro resistor de 1 ohm, a corrente circulou aqui, e aqui também, né, aqui no nó, elas se juntaram novamente, e aqui também passa a corrente total, I1. Então, a diferença de potencial aqui também é de 4 volts. Ora, eu tenho aqui a diferença de potencial de 4 com 4, né, que dá 8 volts. Para 12 volts está faltando 4 volts. Então, a corrente I1 que passa no resistor de 2 volts, ela é o quê? Os 4 volts que faltam, né, dividido por 2, que é o valor da resistência, que é igual a 2 amperes. Então, I1 passa 2 amperes. Se a corrente total é de 4 e a corrente I1 é de 2, quer dizer que a corrente I2 também é de 2 amperes. E como esses dois resistores estão em série, e resistências em série possuem a mesma corrente, então quer dizer que esse amperímetro registra 2 amperes, o gabarito está na letra B. Questão 40. Sonares são instrumentos geralmente utilizados por navios para detecção e localização de objetos no fundo do mar. Os sonares funcionam a partir da emissão de pulsos sonoros, ultrassom, que ao atingir os obstáculos refletem e retornam à fonte como um eco. Um navio analisa o fundo do mar utilizando um sonar com frequência próxima de 25.000 Hz. Sabendo que o fundo do mar está a uma proximidade de 120 metros e que o intervalo de tempo entre a emissão do pulso e a recepção do seu eco é 0,16 segundos, o comprimento de onda dos pulsos emitido pelo sonar do navio é... Então, a situação é a seguinte, aqui está o navio, né? Ele está a 120 metros do fundo do mar e os pulsos sonoros emitidos pelo sonar, eles têm a frequência de 25.000 Hz e eles levam um tempo de 0,16 segundos para sair do navio, bater no fundo do mar e voltar para o navio, certo? Então, o que acontece? Como é que nós vamos determinar o comprimento de onda desses pulsos emitidos, né? Então, equação fundamental da ondulatória nos diz que a velocidade é igual a lambda, né, o comprimento de onda,
vezes a frequência dessa onda, né? Então, nós precisamos calcular. O comprimento de onda é o que ele quer determinar, certo? Nós precisamos calcular a velocidade desse pulso e a frequência dele nós já temos. Então, como é que nós vamos calcular a velocidade desse pulso? Ora, o espaço é a velocidade vezes o tempo. Essa distância que ele percorre é de 120 metros. A velocidade é o que nós queremos determinar e o tempo é o quê? Ora, ele leva 0,16 segundos para sair, bater no fundo do mar e voltar, certo? Então, ele leva 0,16 segundos para percorrer uma distância de 240 metros, certo? E voltar. Como o tempo de ida é igual ao tempo de volta, então ele leva metade desse tempo para ir e a outra metade para voltar. Então, a metade do tempo é 0,08 segundos, certo? Então, V vai ser o quê? 120 dividido por 0,08. V vai ser o quê? Ora, eu tenho duas casas decimais, então eu multiplico em cima e embaixo por 100. Só acrescento 2 zeros e tiro a vírgula aqui. Então, essa velocidade vai ser o quê? 120 por 8 vai dar 15, com mais 2 zeros, 1.500 metros por segundo, certo? Então, a velocidade desse pulso é de 1.500 metros por segundo. Lambda é o que eu quero determinar e F é 25.000 Hz, a frequência. Então, corta zero, esses dois zeros por esses dois zeros, eu fico com 250 lambda é igual a 15. Lambda é o quê? 15 por 250. Então, lambda é o quê? Posso dividir por 5, né? Eu vou ficar com 3 sobre 50. 3 sobre 50, se eu fizer essa divisão, vai dar 0,06, né? Como está em hertz e metros por segundo, né? Isso aqui vai dar 0,06 metros, que é igual a 6 centímetros. Então, o comprimento de onda desse pulso é de 6 centímetros, gabarito letra B. A próxima questão, questão 41, em um parque de diversões, um carrinho de montanha-russa, conforme a figura abaixo, com massa de 500 kg, passa pelo ponto A. Então, aqui o ponto A. A uma altura de 35 metros, com velocidade de 12 metros por segundo. Considerando que a energia mecânica se conserva, pode-se afirmar que a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B será, então, questão de conservação de energia, né? Conservação da energia mecânica. Então, no ponto A, esse carrinho vai ter uma energia mecânica, a energia mecânica em A, que vai ter que ser igual à energia mecânica em B, já que ele fala que a energia mecânica se conserva. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a energia mecânica em A energia mecânica em A vai ser o quê? Ora, se ele está a 35 metros do solo, ele tem energia potencial, e se ele vem a uma velocidade de 12 metros por segundo, é porque ele tem energia cinética. Então, a energia mecânica em A vai ser a soma da energia potencial mais a energia cinética. A energia potencial é dada por mgh. A energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. A energia mecânica em A vai ser o quê? A massa do carrinho, que é de 500 kg. A gravidade, ele fala para usar 10. A altura é de 35 metros. E a energia cinética, a massa é de 500. A velocidade é de 12 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2. Então,
Continuando aqui embaixo, a energia mecânica em A é de 5.000, né, vezes 35, mais 500 vezes 144 dividido por 2, 12 ao quadrado dá 144. A energia mecânica em A vai ser igual ao quê? Isso aqui dá 175.000 e isso aqui vai dar 36.000, certo? A energia mecânica em A, então, resulta em 211.000 joules, certo? Como eu disse, a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B. Então, a energia mecânica em A é 211.000. A energia mecânica em B é a mesma coisa, é a energia potencial mais a energia cinética. Então, 211.000 é igual ao quê? A massa do carrinho, que é 500, a gravidade, que é 10, e a altura, que agora é 18. Mais a energia cinética, 500 V ao quadrado, que é o que eu quero determinar, sobre 2. Ora, 1, 2, 3, 0 aqui, 1, 2, 3, 0 aqui, e 2 zeros só aqui. Então, eu posso cortar 1, 2, 1, 2, 1, 2, para facilitar minhas contas. Então, 2.110 é igual a 50 vezes 18, mais, vamos ver, 5v ao quadrado sobre 2, certo? 50 vezes 18 dá 900. Eu jogo para o lado de cá, ele vem diminuindo. É igual a 5v2 sobre 2. Isso aqui dá 1.210 vezes 2 é igual a 5v2. Esse 2 que estava aqui dividindo, eu joguei para cá, multiplicando. Isso aqui dá 2.420 5v2. V2 é o quê? 2.420 dividido por 5. Vamos subir um pouquinho aqui. V ao quadrado é o quê? 484. Né? Se eu fizer essa divisão, dá 484. V é a raiz de 484 e a raiz de 484 é 22. Então, 22 metros por segundo é a velocidade com que o carrinho vai passar pelo ponto B, gabarito letra D, certo? A outra questão, questão 42, ó. Diante de um espelho esférico côncavo, em seu eixo principal é colocado e fixado perpendicularmente um objeto luminoso conforme a figura abaixo. Então está aqui o objeto e o espelho ali. A respeito da imagem formada desse objeto, é correto afirmar que. Então, está dando as alternativas ali, né? Então, como que a gente pode fazer? Ora, lembrar daqueles dois raios luminosos que é possível da gente construir uma imagem. Então, o raio que sai aqui, ó, que vem no eixo principal, ele reflete com o mesmo ângulo, certo? E o raio que incide paralelo ao eixo principal, ele passa pelo foco, certo? Então, aqui mais ou menos é o ponto de encontro. Então, aqui se forma a imagem. Como a imagem formada é dos próprios raios luminosos, quer dizer que essa imagem é real, certo? Já que uma imagem virtual é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. E nós podemos ver também que ela é uma imagem invertida, certo? Então, nós já vamos aqui nas alternativas. A alternativa A diz que a imagem é virtual, né? Não é, ela é real. A B fala que é virtual, também não é. A C também diz que é virtual. A D também diz que é virtual. Então, o gabarito só pode ser a letra E. A imagem será real,
né, como nós vimos ali, invertida, se o objeto for colocado a uma distância maior que a distância focal. Realmente, o raio que sai paralelo, ele passa pelo foco. Então, o foco deve estar mais ou menos aqui, certo? Então, o objeto foi colocado além do foco, né? Ou seja, antes do foco, né? Então, ele forma uma imagem real invertida, gabarito letra E. Questão 43. Um carro-tanque cujo volume é de 24 metros cúbicos transporta um certo gás, mantendo a temperatura constante de 20 graus Celsius, a uma pressão de 2 atm. Chegando ao seu destino, o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos, mantendo a sua temperatura mantida a uma temperatura de 293 Kelvin. Assim, é correto afirmar que, olha só, essa questão, ela diz o quê? Que o carro-tanque ele tem um volume de 24 metros cúbicos, certo? E depois o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos. Muitas pessoas poderiam achar que isso é uma transformação isobárica. Agora, não é uma transformação. O gás ele não foi comprimido, né? Ele não sofreu um processo de compressão nem um processo de expansão. Ele simplesmente foi retirado de um local que tinha um volume e transferido para outro local com outro volume, que tem outro volume, certo? Agora, o gás ele não sofreu nenhum processo de transformação isobárica, ou seja, de compressão ou expansão do seu gás. O que acontece aqui é que durante esse processo a temperatura permaneceu constante, porque o gás estava a 20 graus Celsius, certo? E ele foi mantido, ele foi colocado nesse reservatório, cuja temperatura é mantida constante também de 293 graus Kelvin. Agora, a gente sabe que a temperatura Celsius, a temperatura Kelvin, é o que? A temperatura Celsius mais 273. Então, 20 graus Celsius mais 273 é 293 Kelvin. Então, a temperatura de 20 graus Celsius é igual à temperatura de 93 graus Kelvin. Então, esse gás foi submetido a uma transformação isotérmica, ou seja, o processo não houve mudança de temperatura, gabarito letra A, certo? Vamos para a próxima. Navios e outras embarcações marítimas costumam usar uma unidade de velocidade chamada nó. Um nó equivale a uma velocidade aproximadamente de 1,85 km por hora. Uma embarcação navegando a uma velocidade constante de 20 nós, durante um tempo de 8 horas, percorrerá uma distância aproximadamente de... Então, primeiro eu tenho que transformar esse valor de nós para quilômetros por hora. Ele diz que 1,85 nó a velocidade de um nó equivale a aproximadamente 1,85 km por hora. Ora, se ele estava a 20 nós, então esse valor corresponde a 37 km por hora, certo? E nós sabemos que o espaço é a velocidade vezes o tempo, né? Já que a velocidade é constante, o espaço que ele percorreu é a velocidade de 37 km por hora vezes o tempo de 8 horas. Esse espaço, então, dá 296 km, é o gabarito letra B, certo? A última questão, uma questão já clássica da prova de aprendiz marinheiro, uma questão sobre ímãs, né? Então ele diz lá, os ímãs são corpos que geram campo magnético e as observações de fenômenos relacionados ao magnetismo ocorreram desde a antiga Grécia. Sobre as propriedades do ímã, assinale as afirmativas a seguir. Quando há dois ímãs, é correto afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, ou sul e sul, se repelem. Certo? Isso aí não tem dúvida nenhuma, né?
polos de mesmo nome se repelem e polos de nome contrário se atraem. Né? Então, afirmativa 2. Quando um ímã é dividido ao meio, obtém-se dois outros ímãs, cada um com seus próprios polos norte e sul. Também está certo, é o princípio da indivisibilidade de um ímã, né? Toda vez que você secciona um ímã, você cria um novo ímã e há um reordenamento um reordenamento das partículas magnéticas e você continua tendo um polo norte e um polo sul em cada ímã, certo? E a terceira afirmativa, em um ímã existem cargas magnéticas positivas e negativas separadas por uma distância igual ao comprimento do ímã. Não existem cargas magnéticas positivas e muito menos cargas magnéticas negativas. Isso é uma característica das cargas elétricas. Então, está corretas apenas as alternativas 1 e 2, gabarito letra D. Essa aí foi a prova de aprendiz de marinheiro, né, do ano de 2020, prova dentro dos padrões do que a EAN vinha cobrando nos últimos anos, certo?